Olá, você está recebendo mais um vídeo, mais uma produção da Web TV Piuí, o canal de quem se preocupa, quem pensa, decide e faz aqui na Cidade Carim. Então, seja bem-vindo. O nosso objetivo hoje é dar um sacode no ano político piuiense. Afinal, já estamos praticamente na pré-campanha eleitoral. Tem eleição municipal em outubro e o que estará em jogo é o futuro de Piuí. Temos que pensar muito bem no assunto e fazer uma política com menos emoção, mais raciocínio e mais inteligência. E por isso o meu convidado hoje é um piuiense que particularmente eu considero um professor de política, o advogado Geraldo Frazão, um conterrâneo que tem uma vasta experiência no ramo e que não é candidato a nada. Durante muito tempo, o Geraldo frequentou a velha escola da política mineira, conviveu com figurões como Tancredo Neves, Hélio Garcia, Nilton Cardoso, Alfredo Campos, Eurípides Crade, José Ulisses, Maria Olívia, Silvio de Abreu e tantos outros. Geraldo tem pelo menos 35 anos de experiência com o meio político, em Piuí, em Minas e no Brasil. Ele foi procurador federal, foi chefe de gabinetes importantes, foi assessor de confiança de muita gente, foi coordenador de várias campanhas para governador, senador, deputado e ocupou cargos importantes das esferas estadual e federal, cargos influentes que fizeram dele um forte aliado dos prefeitos de Piuí nos anos 80. Realmente o Frazão ajudou diversas administrações piuienses, independentemente do lado político. Ajudou para ajudar Piuí. E hoje o Geraldo está aposentado, virou produtor rural, mas continua de olho e de coração focado na política piuiense. E é por isso que ele está aqui, para levar com a gente um papo de opinião e de informação sobre a política piuiense nesse ano de eleições municipais. 6 de outubro está chegando. Então fica por aí que já já a gente engata essa prosa. É só um minutinho. Sai daí não. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Bom, Frazão, eu te agradeço, pela sua segunda entrevista aqui ao nosso canal, a Web TV Piuí. A primeira nossa foi em outubro de 2023 e eu já quero começar. Nós vamos falar muito sobre política. Aliás, nós vamos falar só sobre política hoje. Mas eu já quero começar te perguntando como é que você está vendo o cenário político em Piuí nesse momento? Ou seja, 8 meses antes da eleição, já dá para fazer uma leitura do cenário? Luciano, primeiro eu quero falar para você que você me deixa à vontade, que essas perguntas que você me faz é um encontro casual, não tem nada, perguntas pré-fabricadas, e eu fico sabendo no momento. Então, é uma coisa que eu acho que tem condições de responder e me encontro à vontade, porque eu não tenho nenhum vínculo, sou candidato, não tenho vínculo nenhum político, não tenho cargos da prefeitura, então realmente é o que eu estou vendo, não só pela minha experiência política, como que eu vejo também nos bate-papos das rodas que eu frequento. Está muito cedo para nós alinhavarmos a situação política em Piuí. Quero salientar que Piuí não tem tradição de ter um candidato só. Embora que a tendência de Piuí o que me parece, pode acontecer
de ter um candidato. Não por falta de candidatos adversários. É porque o atual mandatário realmente partiu, fez uma boa administração municipal e ele encontra-se, conforme as pesquisas, muito na frente. Isso vai desencorajar os outros candidatos a se lançar candidato. É o que está acontecendo no momento. Muito bem, mas eu quero te pedir que a gente vai deixar esse comentário um pouco mais para frente. Agora eu queria que você me falasse sobre o que você está vendo no cenário. Tem movimento já de campanha, seja para as pessoas já estão... Porque o nosso amigo Wilde Welles, presidente da Câmara, falou recentemente numa outra entrevista que o momento da política piauiense é de escuta, né, da butuca e do cochicho. O que você acha disso? Há grupos em menor intensidade movimentando. Parece que não, mas está. Nos bastidores tem. Mas eu gostaria de repetir o seguinte: encontra-se um pouco desencorajados, porque o mandatário atual encontra-se bem na frente no momento. Ô, Geraldo, você começou a frequentar a política mineira há mais ou menos 40 anos, por aí, assim, 40 e poucos anos, né? O que mudou na política de lá para cá? Mudou muito. Porque, primeiramente, Luciano, nós tínhamos dois grupos. Geralmente, na época, né, nossa, vinha desde o MDB, a Arena, depois foi circulando o PMDB e outro partido de situação, que era o PFL, e foi assim durante 4 décadas. E a gente reunia os nossos grupos e eles acompanhavam. Não tinha divergência. Os candidatos a vereador eram lançados, eram aqueles, todos concordavam, e não tinha muito grupos. Eram 2 grupos, cada grupo combinava tudo de um lado e não tinha desavença. Hoje tem vários grupos em Piauí. Hoje não é 2 grupos, são 2 grupos principais, mas tem vários grupos pequenos. E esses grupos também, eles somam muito, um somatório político e de votos para determinados candidatos. Muito bem. Ô, Geraldo, na sua opinião, qual é a qualidade fundamental para alguém que queira disputar a prefeitura de Piauí? Olha, Luciano, a qualidade principal é o cara ser uma vida dele erguer-se de ser uma pessoa, um bom administrador, um cara honesto. É o que nós pensamos. Mas o que acontece no momento que o indivíduo realmente tem que ter grupos e votos? Não adianta o cara ser bom, ser um bom administrador. Aqui em Piauí tem várias famílias, tem vários candidatos. Mas não tem somatória de votos e não congregam grupos para apoiá-lo. Então tem muitos candidatos que são bons, mas não têm votos. E não consegue unir grupos em torno dele. Pois é, aí você me leva à minha próxima pergunta. O que você acha que vai decidir a política, a próxima eleição em Piauí? É o grupo, é a proposta de governo, dinheiro, carisma, internet, marketing, enfim. O que você acha que vai pesar nessa balança aí? Tudo um pouco. Mas primordialmente, realmente os grupos já estão alinhados, não são muitos, e esses grupos eles unem em torno de um candidato. No caso de Piauí, por exemplo, já estão alinhados. Volto a falar, em torno do prefeito tem os grupos que eram contra ele, uniu com ele, e também os que eram a favor, continua sendo. Aí que está dando essa diferença, sendo grande, é porque o atual prefeito conseguiu angariar um pequeno apoio, falei que é grande apoio do adversário, mas o dele conseguiu segurar tudo. Aí que está dando essa diferença. Pois é, aí você já está dando um spoiler aqui da minha próxima pergunta, que é o seguinte: já está rolando na cidade, você sabe disso, o bochicho de que nós teremos uma eleição de mão única, uma eleição de candidatura única, ou seja, uma reeleição do atual prefeito. Qual a sua opinião sobre isso? Nós teremos uma eleição de mão única, na sua opinião, ou nós vamos ter uma eleição com 2, 3 candidatos?
Luciano, parece até que a pergunta que você me faz, eu volto um pouquinho falando no Dr. Paulo. A verdade é essa. Mas é porque, no momento, todas as pesquisas, eu conversei com o pessoal do Dr. Paulo e conversei também com o João da Quality, Dr. João, engenheiro. A pesquisa dele também, eu conversei com aquele pessoal. João da Qualiene. Qualiene. Então, a pesquisa dele também dá favorável ao Paulo. Então, no momento, para você olhar no momento, está tudo caminhando praticamente para ser uma candidatura única. Eu não acredito, vai ter um candidato, pode ter um candidato sim, mas no momento é irreversível. Pois é, Geraldo, mas aí eu quero voltar na nossa primeira entrevista, que a gente conversou um pouco sobre isso e você me falou, mas Luciano, Piauí não tem, o Dr. Paulo está forte, mas Piauí não tem tradição de candidatura única. Você continua achando isso? Continuo. Quando eu falo que vai ter uma candidatura, vai ter. Eu acho também que não tem, não. A tradição, se você for olhar para trás, nunca houve candidato único aqui, não. Já teve em Doresópolis, outras cidades, mas Piauí nunca teve. Eu acho que o Paulo pode estar bem, e está, mas pode ter uma candidatura aí que o indivíduo lança. Pode até o próprio oponente dele da vez anterior lançar novamente, por que não? Ele está trabalhando para isso. Eu acho que tem posição. Eu acho que não tem no histórico uma candidatura única, não. Pode muito bem ter um candidato adversário, sim. Muito bem. Piauí sempre foi uma cidade polarizada, né? Tinha dois polos. E inclusive, se a gente olhar assim, historicamente, a política piauiense, nos anos 30, por exemplo, teve uma bela briga entre os Leite e o Machado, os Leite e os Machado, né? Nos anos 50 era UDN e PSD, que foi a que o pessoal mais lembra, uma política muito acirrada. Depois, nos anos 60, os anos do governo militar, Arena e MDB. Nos anos 70 aconteceu a grande disputa, era Padre Alberico contra o resto da cidade, né? E depois da morte do padre, emergiram duas lideranças em Piauí. Dr. Zé Garcia e Wilson Craide. Isso foi depois da morte do padre, eles ganharam presença e força. Você acha que Garcia e Craide, hoje, continuam sendo as duas grandes referências, as duas grandes lideranças da política em Piauí? Sim. Eu vou te contar que eu tenho uns 40 e tantos anos. Antes de responder a pergunta, eu vou te falar uma situação que foi falado pelo Tancredo Neves. Tancredo Neves veio aqui, ficou lá em casa, e a gente saiu para dar uma volta na cidade de um jipe. E ele foi observando, eu vi atentamente as casas. Porque não é só dele passar, mas a pessoa gritar. O que aconteceu? Quando quase terminando o retorno em torno da cidade, ele falou: vocês ganharam a política. Eu perguntei, eu estava dirigindo o jipe. Eu falei: pela manifestação das pessoas. Quando as pessoas vêm me ver, ele não manifesta gritando o nome do candidato acima aí, ó. Gritava Zé Granin, gritava Maurício, gritava Treziano, mas gritava. Então, manifestação de quem está vendo me ver, mas está gritando os candidatos de vocês. Prepara para seu poder, porque o poder, ele desgasta. Quando você está na oposição, você dá as costas para todo mundo bater e você ainda acha bom. Essas duas lideranças é interessante. Eu vou diferenciar e alongar a minha resposta. O Dr. Zé Garcia foi um prefeito que qualquer obra que ele inaugurava, ou ia inaugurar, uma obra que ele ia fazer, ele chamava os companheiros. Eu já tinha decidido fazer. Eu mesmo, muitas vezes, chamava para tomar opinião. Foi companheiro e fiel. E o Dr. Zé Garcia, por que ele mantém a liderança? Ele continua amigo de todos os companheiros dele, não só na área de saúde, área financeira, área de amizade, área de atender na casa dele. Ele continua amigo e prestigia a gente. Ele prestigia todos os amigos dele, todos os companheiros, seja de A a C. Então o doutor Zé Garcia tem esse privilégio. Ele foi um prefeito idôneo, honesto e continua prestigiando, razão pela qual ele tem esse potencial de voto. Não é que ele tem um voto 1 a 1, ele tem as pessoas que passam os votos dele, a vida dele, no poder e depois do poder. Craidinho,
O Wilson Marega Crade veio para Piauí e revolucionou o jeito de fazer política. E ele, uma coisa é certeza, ele ganhou a eleição, ele era primeiro amigo dos amigos. Então todo indivíduo, Luciano, que votou no Cardinho, é cabo eleitoral dele até hoje. Porque ele prestigiou, ele primeiro prestigiava o que ajudou ele. Diferente do Paulo. O Paulo atende todo mundo. Todo mundo. O Cardinho prestigiava primeiramente aquele que estava com ele. Mas ele segurou. Não é que o Paulo não vai ter os votos do lado, mas o Cardinho prestigiava primeiramente aquele que votou. E esse pessoal continua com ele. Essa é a razão deles ter essa liderança e influir na eleição. Muito bem, está vendo por que a gente não podia deixar de fazer essa entrevista com o doutor Geraldo Frazão aqui? Porque ele está vivendo a vida política de Piauí há 40 anos aí, entende profundamente. Agora, Geraldo, vamos te apertar um pouquinho. No caso do doutor Paulo se apresentar como candidato único, não é? Qual seria o companheiro ideal de chapa dele? A gente sabe que tem 2 nomes rolando por aí, né? Mas como é que você vê esse processo? Quem que está andando aí com pinta de vice-prefeito a partir de outubro? Luciano, é o cargo mais almejado em Piauí. Porque serviço do doutor Paulo, praticamente, não estou aqui falando que praticamente o cara vai estar eleito. É um cargo bom, é um cargo que o doutor Paulo dá visibilidade para o vice-prefeito, porque o doutor Paulo, ele prestigia o vice-prefeito. Então, todo mundo quer ser. Quem é que não quer ser vice do doutor Paulo? Quer sim. No momento, todo mundo quer. Agora, o doutor Paulo, já conversei com ele isso, ele tem que vir uma pessoa que tenha confiança. Quer ganhar um pouco do holofote do doutor Paulo, né? Ele tem que ter uma amizade e confiança no vice-prefeito. Que o doutor Paulo, na minha opinião, ele não para por aí. Quando eu falo não para por aí, ele não vai parar, vai ser candidato a prefeito depois alguma coisa mais. Então ele tem que ter um vice de altamente confiança para ele na prefeitura, esses 6 meses que antecedem a outra eleição. Não estou falando que o doutor Paulo me falou que é candidato a alguma coisa, mas a gente sente isso nele. As próprias outras cidades estão fazendo força para o doutor Paulo ser candidato. Pois é, você já acabou respondendo aqui a minha próxima pergunta, que é sobre esse bochicho que rola na cidade também, né, da possibilidade do doutor Paulo ser reeleito prefeito agora, em 2024, e em 2026 ele sair para deputado. Né? O que você acha dessa ideia? Você acha que isso pode rolar? Assim, um prefeito que faz um mandato de 4 anos, sem crítica nenhuma, da oposição e dos que ajudaram, da posição e oposição. Ele vai para o 2º mandato. Se ele fizer, que eu acredito que faça, um 2º mandato como o primeiro, ele não tem outra solução de ser candidato a deputado estadual. Por quê? Porque o doutor Paulo, e na região aqui, nós temos 20 mil votos. O doutor Paulo pode muito bem trocar isso com paz. Tem candidato estadual de lá que vai sair federal. E dá essa somatória que precisa para um deputado, que é 35, 40 mil votos, ele está tranquilo. Então ele já sai uma quantitativa muito grande. Ele tem que primeiro ganhar a eleição, e depois fazer um mandato como ele está fazendo esse, ele está encerrando esse, fazer um bom mandato. Certo, mas ele precisaria, nesse caso, de um companheiro de chapa bem adaptado à política dele, né? Claro. Por isso que eu falo, ele vai ter que... É uma decisão que o Paulo vai enfrentar, Luciano. Eu estou vendo que ele tem um grupo que está apoiando, um partido que ele ficou com ele agora, os companheiros estão com ele, que é do PSD, e eu não sei como é que esse grupo, não posso falar por eles, como ele vai proceder. Se eles vão tentar, talvez, indicar um vice, pedir, não sei, essa situação. Tem o atual vice também, que parece que dá muito bem com ele também, e tem outros que estão pleiteando também. Pensa não, tem 4 candidatos aí que pleiteiam o serviço do Paulo. Tá? Agora, ele tem que ter um cuidado imenso dele ter uma confiança, vou repetir, absoluta. Por quê? Os meses que antecedem, se ele for candidato novamente, ele tem que deixar uma pessoa realmente que fala a mesma língua dele e continua fazendo o que ele está fazendo. Até porque não justifica muito ele
sair para deputado estadual sem ter um prefeito que dê respaldo para o trabalho dele como deputado, né? Claro. Ele, se não tivesse respaldo, ele não tem muito isso aí, não. Como é que um indivíduo vai dobrar com o doutor Paulo, deputado federal? Se ele chegar aqui e ver que ele não tem o mandatário, que seria o vice, apoiando ele ou estando com ele, por que ele vai fazer? A metade dos votos ele já perdeu. Então o indivíduo não vai querer dobrar com ele ou dobrar na altura que eu falo, é assim. Piuí tem 15 mil votos para deputado, então eu vou dobrar com ele em São Sebastião do Paraíso. Se ele não tiver o mandatário com ele, fica difícil essa troca. Essa troca se torna menor. Entendi. Bom, Geraldo, você vivenciou de perto a eleição de praticamente todos os prefeitos de Piuí dos anos 80 para cá, mais ou menos, né? O que você aprendeu sobre a política de Piuí? Porque houve uma evolução, houve uma mudança. 40 e tantos anos, vários prefeitos, vários candidatos a governador, tal, e sempre modificando. Como eu te falei anteriormente, eu participei há 40 anos atrás, onde você reunia em sua casa todos os candidatos a vereador, 20 e tantos, 30 e tantos, e todo mundo apoiava o prefeito e apoiava o deputado federal, estadual, o senador, tudo. Não tinha uma vez sequer um candidato que mudava. Hoje não é assim mais. Era em bloco? Era em bloco. E ninguém saía, ousava sair. E não era coronelismo, não. É porque sabia que unidos podia vencer. E não saíam mesmo. Hoje não acontece, não. Hoje, realmente, há uma divergência. É muito difícil você manter 100% um grupo político para apoiar um prefeito, apoiar um deputado. Hoje há divergência. Porque tem Piuí, Luciano, é a coisa mais incrível. Talvez saia fora um pouquinho da pergunta, mas aqui tem uma gama de candidatos a prefeito muito bom. Aqui, ó, vou tornar aqui, eu estou falando do João, o doutor João, engenheiro, foi candidato, né? Esse menino é um menino que eu conhecia desde Belo Horizonte, trabalhador, um engenheiro, veio agora aqui, trouxe a firma dele para aqui, sabe? E vai bem, continua complementando, atuando politicamente, sabe? Não pode falar que ele não vai ser candidato, não. Ele tem contras falando que é. Por quê? O que está tendo essa divergência é porque o Paulo realmente está com uma diferença muito grande. Mas ele é um bom candidato. E outra coisa, Luciano, ele ainda vai ser prefeito de Piuí. A sua opinião coincide com a opinião do Wilde, numa entrevista recente dele, de que o Dr. Paulo pode até ser um candidato único agora, porque estatisticamente ele está levando uma vantagem, e politicamente ele está levando uma vantagem nesse momento. Mas que isso não significa que Piuí não tenha bons candidatos a prefeito. Entre políticos, empresários, dirigentes de entidade, pessoas do meio rural, produtores rurais e tudo mais, empresários rurais e tudo mais. Luciano, nós temos 20 candidatos em Piuí, ou mais, nessa gama que você falou, de comerciantes, de empresários, de gente do povo, mesmo bons para candidato a prefeito. Só que dessa vez aconteceu uma coisa interessante nesses 40 e tantos anos que eu faço política aí. É que o doutor Paulo, ele diferenciou, ele começou a fazer um negócio, ele mesmo novo, porque o doutor Paulo é novo. A primeira vez que viu deputado e tal foi lá em casa. Isso tem, antes de ser prefeito, uns 4 anos. Isso é o que ele me falou. Nunca tinha mexido com isso. Só tem que ele fez de uma maneira assim, ele foi, Luciano, o melhor secretário de saúde que nós tivemos. E ele teve a pessoa procurava o doutor Paulo para pegar um remédio, se não tinha no posto, ele arrumava. Claro que ele teve, o prefeito era o sogro dele, era o Wilson Marega Crade, que ajudou muito. Mas e outra coisa, ele só encontra com as pessoas, esse ano, sorrindo, ele não tem perseguição do A e B, de jeito nenhum. Ele atende melhor, talvez, o adversário que ajudou ele. Coisa incrível. Ele atende tudo bem. Ele fez uma maneira nova de fazer política. É um cara honesto, idôneo e está bem. Se você fazer as pesquisas hoje, Luciano, a pessoa não anima a ser candidato, não. No adversário, não. E mesmo com bons candidatos. Acabei de falar agora do adversário dele, que é um excelente candidato. Mas eu não sei o que houve, a gente até estranhou. Nós temos experiência política, estranhamos. No momento, a diferença dele é muito larga. E outra coisa, não é pesquisa assim que vou fazer, não, é que o povo, a gente vai nas barbearias, os pontos, a gente faz os encontros aí de 20 pessoas, 15 pessoas, e está dando isso.
É a voz popular, né? Ô, Geraldo, você acha que ainda existe voto de cabresto em Piauí? Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Vamos lembrar o que é voto de cabresto. Voto de cabresto é aquele voto que o cabo eleitoral ou o antigo coronel pede para o eleitor vai lá, vota naquele nome, mas ele não sabe nem por que ele está votando, nem da onde veio esse cara. Ele está votando porque o patrão dele mandou votar. Você acha que ainda existe isso em Piauí? Na época que você acabou de falar, né, dos Leite, dos Machado, etc., aí, tinha mesmo. A pessoa ia, não sabia nem quem que era. Era fulano de tal, deputado tal, prefeito tal, ia na sigla. Né? Eram os dois partidos que tinha e tal. Hoje não, hoje é voto de gratidão. Acabei de falar para vocês do Garcia e falei para vocês a comparação do CRAD também. E tem outros. O voto chama gratidão. O indivíduo que você fez alguma coisa, um favor muito grande para ele, você vai ganhando votos ali. É gratidão. E o indivíduo talvez é um cabo eleitoral muito forte. Você fez um fineza para ele, ele leva outros, que deve favor para eles também. A coisa é uma corrente, Luciano. Uma corrente. O indivíduo é menor, pede para outros da família dele, vai indo. São votos de gratidão, não tem mais de cabeça. Cabeça é aquele que não quer nem saber o candidato, não. Ele está votando no favor que a pessoa fez para ele. Aí ele acompanha. Ô, Geraldo, você acredita que gogó apenas ganha política? De jeito nenhum. Acabou esse tempo. Não tem isso, não. Hoje são serviços prestados. Luciano, você não perguntou não, mas eu vou adiantar uma coisa para você. Você sabe que dá mais voto para vereador hoje? Não é até obras, indicação de nome de praça, que a pessoa até pode votar e tal. Chama o vereador, você pede um favor ao vereador, o vereador leva o indivíduo até o prefeito. Se o prefeito atender, bom, 100%. Se não atender, tem uns votos, a mesma coisa. O prefeito não tem, mas ele tem. Vale a atuação. Então é atuação, Luciano. Então, você chega lá, é por isso que eu estou falando para você. Quando eu falo que o doutor Paulo atende bem o vereador. Quando o vereador leva aquele candidato, estou precisando de uma rua minha, estourou lá um esgoto e tal, e ele leva, e o doutor Paulo atende, ou se não pode atender, atende em parte, mas o vereador está garantido os votos dele. Ele está devendo a obrigação àquela pessoa, ele não esquece, e a família também não esquece. A Câmara de Piauí atende muito bem o prefeito de Piauí nas demandas dele. Você acha que essa é a política correta? Super correta. Não tem pedido que fere nem a Câmara, nem o prefeito. A Câmara de Piauí, ela atende as reivindicações do Dr. Paulo e o Dr. Paulo a eles. E o harmonia é perfeita. Talvez seja a época que nós temos uma harmonia tão perfeita. Na época do Dr. Zé Garcia teve, mas ainda teve um ou dois vereadores. No caso do Dr. Paulo, não. A Câmara de Piauí, eu fico pensando, Luciano, eu vou falar aqui, talvez nós sabemos que duas pessoas ou três vereadores, vai realmente renovar, que isso é o normal. Mas se você falar para me pontuar um vereador que está fazendo mal a mandato, não tem. Os vereadores de Piauí, a Câmara de Piauí, os vereadores, o presidente da Câmara, que é o Wilde, eles estão fazendo, eu vou te contar, uma passagem muito limpa na Câmara, viu? E outra coisa, parece que é até combinado, mas o doutor Paulo atende bem os vereadores atende bem a Câmara. É uma dobradinha perfeita, que eu não sei, tirar 2, 3 vereadores que vai sair normalmente, né, é normal eu indicar, eu nem sei qual deles, porque todos estão bons. Pois é, eu ia te perguntar exatamente qual a sua opinião sobre a atual Câmara. Eu estou pensando aqui que o presidente da Câmara tem
tem uma opinião parecida com a sua, de que é melhor atender bem o prefeito, que você ajuda mais a cidade do que se você adotar uma posição política de contra os projetos do prefeito, contra isso, como era antigamente. E você acabou de revelar exatamente isso, que os dois prefeitos que tiveram uma Câmara ao lado, o Paulo e o Garcia, foram prefeitos bem-sucedidos, né? Luciano, é o que eu estou falando para você. É tão importante, por exemplo, no caso você falou do Wilde, o Wilde é presidente da Câmara. Mantém o relacionamento com o doutor Paulo a primor, né? Muito bem. Então você vê que tem um final feliz. Porque nós já tivemos caso do presidente da Câmara não combinar com o prefeito, acaba, para tudo. Então, eu estou falando para você que o Paulo tem que escolher bem o vice dele, escolher bem não, porque tem 4 candidatos, 3, 4 aí, para não ficar com raiva um ou outro. Mas o caso do Wilton, por exemplo, ele dirige muito bem, porque também ele já foi prefeito, foi vereador 4 vezes, ele tem experiência lá. Ele dirige bem e com isso quem sai ganhando é a cidade. Porque não há briga, Câmara e prefeito e Câmara. Eu acredito que se o prefeito Paulo Vaz tivesse uma Câmara pegando no pé, criando bloqueios, criando dificuldades, ele não teria feito uma administração tão produtiva como ele está fazendo, né? Evidente, Luciano. Trava quantas cidades a gente vê aí que a Câmara trava totalmente perfeito. Você tem poder para isso, né? E é uma briga, quem sai perdendo é a população. Você não vê, eu não vi nenhuma briga de Câmara com o prefeito e nem o prefeito com a Câmara. E ele atende todos, como eu já falei anteriormente, e sai ganhando é a comunidade, é nós, que somos cidadãos piauienses, nascemos aqui, temos nossos bens aqui. Se o prefeito, eu falo isso para a pessoa, quando o prefeito vai bem, nós todos vamos bem, ele está valorizando o imóvel que você tem aqui. Quando você faz uma construção em Piauí, está valorizando os imóveis que tem aqui, valorizando a cidade, valorizando aqueles que vêm de fora. Aqui está bom, se a cidade está boa, vem, compra o lote, faça uma casa, como está acontecendo aqui. São quase 3 mil pessoas que têm imóveis aqui em Piauí, pelo último censo do IBGE. Tem 3 mil tantas pessoas que vêm final de semana, final de mês. Tal. Por que eles fazem casa aqui? Porque aqui está bem. Vem uma cidade está às traças aí, ver se vai construir aqui. Jamais, vai construir em outra cidade. Ô, Geraldo, você acredita então, você está dizendo aí que nós podemos considerar que Piauí aprendeu a fazer uma política produtiva, legislativo e executivo? Aprendeu. Até nesses momentos, nessas últimas, começando com o doutor Zé Garcia, nós vimos poucas divergências na Câmara. Nós vimos. E outra coisa, a gente tem que ver o seguinte, se você somar, quando o prefeito é eleito, geralmente era 13. Então, geralmente 8, 5 são contra. Aqui em Piauí também, se você for olhar assim, quantos vereadores que foi a favor e contra aqui? Você vê que tem X aqui que trabalharam contra. E, no entanto, estão todos imbuídos com a administração atual, para o bem. Por isso que eu estou falando aqui, que essa pessoa não fala que todo mundo lá na Câmara é bom, não. É porque atualmente, na atual legislação, eles estão sendo. Na atual legislação. Eu estou cansado de saber que vai ter renovação. Todos nós sabemos. Mas na atual legislação eles não atrapalharam o prefeito em nada, e nem o prefeito atrapalhou eles. Muito bem. Ô, Geraldo, então, para a gente encerrar, dentro desse tema do legislativo, qual deve ser a postura do eleitor para escolher um candidato a vereador? Você pensar, a gente não pode falar em utopia, não, né? Vereadores não ia falar muita coisa, a administração tal, não acontece na prática isso, Luciano. Acontece porque tem vereador que são famílias, as famílias unem, não, vamos ajudar o fulano de tal, mas na realidade tem vereadores que destacam. Tem vereador aqui, por exemplo, tem destacado na área social. Tem outros vereadores que destacam na área rural. Aqui tem um bloco de vereadores que agem em conjunto, 4 vereadores, que agem em conjunto. Um área na área rural, outro na área urbana, outra área na área de creche social. Aqui tem um grupo de vereadores que agem assim, entre os 4. Né? Então, cada um age numa coisa. Você vê vereadores aqui pegando a bandeira em determinadas situações, talvez até adversas a eles. Então, a situação é cotidiana. Os anos vão passando, os vereadores vão realmente pegando aquelas bandeiras, né? Cada um pega a sua bandeira. Agora, ser candidato, o que vai fazer para ser eleito? Realmente conta o que o vereador foi, sim, conta. Conta porque ele, sendo foi um bom vereador, ele está contabilizando votos para ele. Né? Mas dizer que é uma bandeira só, aquilo só que vai eleger ele, não. É um somatório que está tendo
para o vereador realmente considerar ser eleito. Muito bem, Geraldo, chegamos ao final. Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Foi uma honra te entrevistar de novo. Eu espero e acho que realmente a sua entrevista vai fazer muita gente pensar, muita gente repensar, vai ajudar muita gente que está pensando em entrar na política, pessoas de Piauí que já estão na política também. Eu acho que você vai ajudar muita gente. Portanto, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Piauí. Luciano, eu aceitei porque esse convite seu, desse bate-papo, isso é um bate-papo, porque a gente pode falar, não tem, já falei para você, não tem ninguém dentro de prefeitura, não sou candidato, então enquanto tenho a minha experiência aqui, enquanto apto a dar uma opinião. Evidentemente que a opinião da gente é pessoal, não é que isso amanhã vai acontecer, claro que não, ninguém é guru. Mas a realidade, o que está falando no momento é aquilo que eu expressei. No momento, é isso que está acontecendo. Não adianta, a pessoa talvez é contra, a favor, tal, mas no momento está acontecendo isso. Porque eu converso dos dois lados e sei, realmente é essa a opinião. Encontro tranquilo a fazer esse bate-papo com você, que é um bate-papo que eu já tomei, assim, conversas com um, com o outro, e a gente vai dando uma síntese. E é o que eu falei para você agora. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, fim de papo por hoje. Se você gostou, continue conectado na Web TV Piauí. E se gostou mesmo, indique o nosso canal para os amigos, para o parente, para o conterrâneo que mora longe. A Web TV Piauí é o canal de quem gosta das boas coisas, das boas pessoas e das boas histórias da cidade de Carim. Para você, um grande abraço, muita paz e amor, saúde e trabalho. E até a próxima!